Olá, meus amigos, muita paz a todos. Vamos ao nosso estudo da noite de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, e o item nosso é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Começa assim a lição. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e 31 a 35. E também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. À primeira vista, quando a gente olha essa resposta de Jesus, pode causar uma certa inquietação dentro de nós, porque olhando simplesmente a frase de Jesus, vai totalmente de encontro, vai contra os seus ensinamentos, que é baseado na lei de amor e de caridade. Vai contra o próprio capítulo em si que nós estamos estudando, que Jesus, em toda a sua caminhada, sempre nos incentivou a honrar pai e mãe. Mas nós sabemos também que em todo o período que Jesus esteve conosco, todo o seu exemplo, todas as suas palavras e ações, tinha sempre um sentido profundo para cada um de nós. Jesus não passou a sua vida aqui na Terra de forma inútil. A todo momento ele queria nos convidar à reflexão, a penetrar no significado das palavras, no sentido que cada palavra e cada gesto que ele trazia para nós queria nos dizer. Antes da gente entrar necessariamente no estudo de Jesus, dessa lição, é importante que a gente tenha uma definição social da família. Uma das definições que nós temos é família, instituição social formada por indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Então, seja pai, mãe, irmãos, filhos, primos, todos aquele grupo social que é formado por laços consanguíneos, por parentesco corporal, são considerados família. E não necessariamente precisa existir nesta família, embora devesse, o amor entre todos, o respeito, o carinho, mas, socialmente falando, não necessariamente precisa ter isso. Basta ser esse grupo consanguíneo formado. E a gente sabe que a proposta de Jesus vai sempre além do que a gente vê. Porque na sua proposta, Jesus sempre nos ensinou a cada momento que a gente deve, através da sua lei de amor, respeitar os nossos, seja pai, seja mãe, seja irmãos, todo mundo que convive conosco. Mas a gente pode perceber aí que a gente vê que Jesus estava querendo fazer uma distinção entre parentesco corporal e parentesco espiritual, que será estudado na próxima oportunidade por um outro colega nosso. Mas trabalhando nessa visão, o que mais interessa para Jesus é esse lado
espiritual. E interessante que a gente pode ver que os próprios irmãos de Jesus, eles não tinham afeição, eles não nutriam, digamos, das mesmas propostas do Cristo. A gente não vê em nenhum momento das passagens do Evangelho os seus irmãos estando como seus apóstolos. Não, eles viam Jesus até como um certo louco para a época em que eles viviam. Não é à toa que tem na presença de Jesus, interessante que diz assim, ó, sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Em algumas traduções, que ele estava louco. Então a gente pode ver que o parentesco consanguíneo de Jesus não comungava das suas ideias, dos seus ideais. E quando Jesus chega, e aproveitando uma oportunidade para dar uma lição, deixar um recado para o povo, ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Depois ele fala, aqueles que seguem a mensagem de Deus, esses são minha mãe e meus irmãos. E a gente vê então aí que Jesus dava mais importância e significado ao parentesco espiritual do que o físico. E a gente aprende isso na doutrina, que embora nós reencarnamos para constituir famílias por débitos do passado, o fato de nós reencarnarmos e na espiritualidade até sabermos os motivos para os quais nós estamos reencarnando, para parar as arestas deixadas no passado, quando a gente aqui chega, necessariamente isso não precisa necessariamente acontecer. Muitas das vezes a gente tem com os nossos familiares verdadeiras brigas e incompatibilidades. Suportamos os nossos familiares, em muitos casos, mas não amamos os nossos familiares. E a proposta do Jesus é mais ampla, é uma proposta transcendental, mostrando que o que constitui família realmente são os laços espirituais, os laços de afeto, de carinho, de amor, de amizade. A gente até muitas das vezes fala no nosso dia a dia, né? Quantos de nós não falamos assim, né? Poxa, eu me sinto mais irmão do meu amigo, de um amigo meu, do que do meu próprio irmão. E isso traz uma grande verdade. Porque eu sou o irmão do meu irmão físico, que eu tenho que aprender a amá-lo, respeitá-lo, conviver com ele, mas nem sempre essa realidade ou esse ideal acontece. E muitas vezes eu me engalfinho com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, mas eu sou, entre aspas, obrigado a conviver com eles, porque eles são meus familiares. Só que a proposta do Cristo pede para você ir mais longe. Amar não pelas amarras dos laços consanguíneos, mas amar de uma forma mais ampla, universal, querer bem, estar com o outro. E a gente vê, e será estudado um capítulo mais à frente, a diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual, mostrando que os verdadeiros laços que prendem a cada um de nós são os laços espirituais. E se nós conseguirmos, nos nossos familiares consanguíneos, exercitar essa proposta espiritual, ótimo, melhor ainda, estamos no caminho. Essa é a proposta de todos nós reencarnarmos. Só que, infelizmente, devido às nossas bagagens do passado, os nossos comprometimentos, as nossas dificuldades e o nosso próprio crescimento, nem sempre a gente consegue transformar uma família numa verdadeira família de elos espirituais e afetivos. Então, quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E quando ele olha aqueles ali e fala, esses que me seguem as leis de Deus, eles é minha mãe, esses são meus irmãos. Nos convidando a essa reflexão. Muito maior do que os laços de sangue, que nos obrigam a amar, o que eu preciso é construir laços afetivos, laços de amor, em que o amar não seja uma obrigação, seja uma consequência de estar junto, de estar compartilhando experiências com o outro. Essa é a proposta do Cristo. Que nós sejamos realmente família, vivamos uma família universal, olhando o outro, que seja meu irmão consanguíneo ou não, mas como membros de uma grande família, de uma verdadeira família. Essa é a proposta do Cristo. Sem amarras, sem títulos,
mas que nós possamos olhar para o outro como um irmão de caminhada, como um irmão de luta que está a cada dia vivenciando as suas dificuldades, mas que todos têm o mesmo ideal, que é ir ao encontro do Pai, se melhorando a cada dia. Então que nós possamos refletir neste capítulo, possamos refletir nesta mensagem de Jesus e que possamos fazer de todos aqueles que convivem conosco verdadeiros família espiritual. Que possamos valorizar esse aspecto das relações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que nós possamos cada vez mais vivenciar na terra esse grande amor pregado por Jesus e que tem que ser uma meta para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.